Oi, Fábio. Então, tudo bom? Tudo? Conectando aí. É. Agora sim. Tá ouvindo a gente, Fabião? Pô, Que agora eu ótimo. tô. Maravilha. Seja bem-vindo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Então tá bom. Depois você me manda lá o, o teu currículo. Você tá afim Ah, de. É que você me falou lá que você tá afim de mudar, né? então, é porque assim, se eu arrumasse para mim lá, ia ser melhor. Eu preciso até dar uma organizada no meu currículo. Eu tô tão por fora de fazer um currículo, aí depois eu vou até te mostrar, para você Tá ver se tá bom, bom. manda, eu te ajudo. Tá? E lá o Reina, só pra você entender, ele tá querendo ir pra Brasília. E lá tem um grupo forte que é o Saga, né? Tem o grupo Saga Falei que é pra ele bastante que forte. Na é, verdade, você já eu, tem alguma coisa lá? eu tenho eu tô aqui em São Paulo, Uhum. mas eu tenho minha residência lá em Goiânia. Que Do delícia. lado. Amo Goiânia. Assim, então, por que que eu falei assim entre lá em Goiânia e Brasília? Porque se caso eu não arrumar, eu não vou ficar aqui. Ai, trabalha, eu não gosto desse negócio. Trabalha 6 meses, um negócio. Aí eu vou ficar aqui 3 anos, aí depois eu vou embora, entendeu? Entendi. Ah, mas Aí, em Goiânia é, também é da Saga. Eles é têm da um grupo saga. muito. Eles são muito Então, mas forte lá. o povo não sai do trabalho. Esse que é o problema. Como? A O povo rotatividade não é sai da menor. concessionária, por exemplo. Antes de eu ter alta, eu até andei dando uma especulada Hum, na Volkswagen. Até a menina tinha falado assim para mim, Fábio, é o que é mais difícil. Aí ela tinha falado para mim, como você já trabalhou com marca premium, eu vou te indicar na BMW. Mas ainda eu não podia era ficar de alta, o médico ainda não tinha me dado, eu não tinha terminado uhum. o processo. Quando eu recebi a alta, aí eu fui lá falar com ela tudo, mas eu acho também que foi um período rápido, porque daí até eu fiquei de alta, até resolver, eu precisava vir para cá, e quando eu cheguei em São Paulo, deu essa tal dessa pandemia, Covid. que atrapalhou É. tudo. Eu também estava com esse negócio do trabalho, e até hoje uma pessoa, não sei se você conhece Marcelo Lima, que foi Marcelo. gerente regional da Caoa, que eu trabalhei na Caoa. Marcelo Não, Lima, eu eu não me particularmente não lembro. conheço. Irmão Por daquela nome não, Marisa, né? Que que era esse meio a gente tem gerente tanto apelido. daquela Audi da... Como que é essa Volkswagen do Morumbi? Eu esqueci o nome, meu Deus. Uma concessionária Volkswagen que tem no Morumbi, qual que é o mesmo Alfa, nome? Garaigá. Caraigá. Caraigá. Bem Ele antigo. é irmão da Marisa da Caraigá, Eu não gerente, que era lembro. gerente da Audi da Caraigá, depois ela saiu também, eu nem sei onde ela estava. Eu já ouvi falar no Marcelo, mas eu não cheguei nem a trabalhar com ele Então. e não o conheço. Então, ele está tomando conta de uma concessionária em São João da Boa Vista. E ele abrir uma outra Hum, concessionária dessa Hyundai lá em Pirassununga. Só que daí deu esse problema, né? Daí ele parou. E ele falou para mim que enquanto eu não resolver nada fixo, ele vai tentar arrumar alguma coisa. Hoje ele falou que vai tentar ver se arruma alguma coisa para mim freelance, porque tem um monte de gente que não está se adaptando em ficar trabalhando no home office, no telefone, ele sabe que eu gosto de ficar ligando, e aí ele falou que ia tentar. ah, que Então, eu bom, falei que eu estou prospecção. disposto a fazer qualquer negócio, né? É isso aí, se ele te pagar por cliente que compra, né? É É, alguma coisa. é. E aí, Reina, o Gil O Gil, conseguiu voltar? eu acho que o Gil ele paralisou a imagem, mas eu não acho que ele está ouvindo a gente porque não habilitou o microfonezinho dele. E vocês estão fazendo o quê na quarentena, além de dar os cursos?
Cara, eu particularmente... Estudando muito. Estudando bastante. Estudando. Mantendo a mente sadia, cara. Eu tenho um benefício que eu tenho várias crianças, né? Então, eu passo acompanhado o dia todo. Isso também ajuda bastante. Mas... Eu tenho a mesma coisa. Eu não tenho criança para cuidar, mas tem bastante coisa para organizar, porque coisa de casa não para, né? Estudo, tem alguns trabalhos aí que eu acabo fazendo e a gente vai ocupando a mente. Mas mais importante é não ficar parado, né? Acompanhar aí o andamento do mundo, como tá. Amanhã tem um pessoal que vai falar, né? Tem 2 donos de concessionária, 5 grupos, né? Você viu? Vai ter Sim. uma live, né? Acho que vai ter até... Oi? Vai ter 5 horas, né? Isso, é até da... Deixa eu ver. Da Green, do... Peraí, que eu já te falo. É o da... Isso, é da Green, da Servopa, Toriba. É uma live às 17 horas. O novo normal na distribuição de veículos. Vou ver. Não, com certeza. Acho que tudo é para agregar, né? Tudo, a gente tem que pegar, ouvir, reter o que é bom, aquilo que não serve a gente não coloca em prática. E ter o máximo de informações possíveis, lógico, fazendo filtro, mas para saber o que esse novo representa. A gente sabe que vai mudar, mas não sabe o que vem de novo. Né? O que é esse novo? Esse novo ele é algo adequado no momento? Não é? Para mim em particular, né? É algo adequado? Não é? Então, é uma coisa que a gente precisa acompanhar e ter o máximo de informações possíveis. De fontes boas, né? Exatamente. Aliás, eu diria para você, Fábio, que é o que eu digo para mim. Tudo que você fazia até hoje, né, ou até ontem, para vender carro, continua fazendo. Você não precisa mudar, a gente não vai inventar a roda. O que você precisa, e a gente já vinha num crescimento do mercado digital desde 2012. Né? Ela vem engatinhando, algumas marcas entraram mais fundo nisso, outras ficaram ainda na dependência do fluxo. Então, eu não sei por quanto tempo você trabalhou em cada marca, né? A gente não tem assim exato, mas o que você fazia para vender carro, continua fazendo. Você falou uma coisa muito importante, você já fazia prospecção e gosta. Eu gosto. Né? E o que você vai transformar agora, porque o cliente, por mais que você fale por telefone, no teu primeiro contato, na sua lista, ou nos leads que você recebe, o que acontece? Esse cliente também vai querer muita coisa, vídeo online, vídeo do carro online, falar com você via vídeo. Isso que eu preciso aperfeiçoar, que eu sou meio... Não tenho ainda a habilidade para fazer esses vídeos corretos, essas coisas. Mas vai treinando. Então, assim, isso tudo na vida é uma questão de você exercitar. Então, assim, eu não diria para você, olha, o mercado mudou completamente e esquece tudo que você fazia. Não é esquece tudo. Continua fazendo e transforma aquilo que você também já fazia digital melhor. Cuidado com as suas redes sociais, cuidado com que você... Porque o cliente, da mesma forma que uma empresa te pesquisa para te contratar, o cliente também vai em busca, né? Então, quando eu falo cuidado, não é não ter foto com a família na praia, não é isso. É até legal a gente mostrar que a gente é ser humano como todo mundo. Mas cuidado com... Às vezes a gente se posiciona, principalmente política, que está pegando fogo, né? Você pode se posicionar, né, Reina? A gente pode se posicionar, mas assim... sem agressão, sem... né? Eu sou neutro nessa parte. Principal, né? É uma coisa assim, eu particularmente sou muito ativo na rede social para essa questão política, mas sem julgamento, entendeu? Eu sou um pouco pesado em um determinado partido, mas com as pessoas não, entendeu? Porque eu tenho
um entendimento diferente da maioria, muito radical. Porque, independente de qualquer situação, vai ser ruim para uns e bom para outros. No momento de crise que a gente está vivendo, vocês podem ter certeza que tem muita gente se beneficiando positivamente. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele investiu todas as economias dele em fabricação de máscara no começo do Covid, antes do Natal. Por quê? Porque fora do Brasil você já tinha muitos casos, as pessoas estavam mais engajadas. Sério, Reina? E aí, o que deu? Ele tá ganhando dinheiro? Ele já ganhou. Ele trouxe 3 milhões de máscaras para o Brasil antes do Carnaval. Ele reteve as máscaras e esperou o ápice da procura para ele poder vender. Ele vendeu cada máscara, isso daquela simplesinha. Eu conversei hoje com ele sobre isso. O custo de cada uma foi 35 centavos. Ele vendeu por quanto? Vendeu por R$3 cada uma. Quer dizer, ele ganhou quase 200%. Agora multiplica por 3 milhões de máscara, R$3. Esse tá rindo à toa. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar plugado, né? A gente tem que estar... É luz e sombra, né? Exatamente, exatamente, é o que você ontem abordou o assunto. E já que a gente está aqui, vamos falar um pouquinho, Reina? Eu acho que à medida que as pessoas quiserem entrando, a gente vai falando para o Fábio, que o Fábio está a fim de escutar o que a gente tem para dividir e dessa troca, né? Sim, e a gente já mesmo que indiretamente ou não focado no assunto em si, ele faz parte, né? Nós temos aí uma questão, essa questão mesmo, Fábio, dessa mudança, na verdade, a palavra dele tem razão, não é mudança. É que é mais fácil, né, de você falar de mudança. Mas é uma adequação. Se você for analisar, você começou a vender carro em 97, certo? 97. De 97 para cá, a sua essência ela é a mesma, não mudou nada. O seu jeito de vender carro é o mesmo, a sua receita é a mesma. O que foi ocorrendo no meio do caminho? Você foi acrescentando ingredientes diferentes para que o bolo, né, ficasse mais rentável ou saísse melhor, mais gostoso e assim vai. Mas foram adequações que você foi fazendo, mas a sua essência ela não muda. Você, vendedor, não muda. Você vai se aprimorando. Então, acho que é mais uma questão de... Agora você vai entrar mais no self-1, né? Que é o aprender. É aquela coisa de você aprender a fazer um vídeo, aprender a fazer algo que você ainda não se aprimorou. Então, você vai aprender, é o self-1. Depois você vai fazer isso automaticamente. É mais tranquilo. Você, quando começou a vender carro, você teve que aprender. Aí ficou lá. Normalmente, o que a gente faz? Né? A gente fica sentado do lado de alguém e fica ouvindo a pessoa, né? E depois a gente vai sozinho automaticamente. É sempre não é uma mudança, né? É sempre um reajuste, um reaprendizado, uma modernização, um aprimoramento. Acho que é mais isso. Mas eu vou te falar, cara, isso também, vamos pensar em estágios, né? Nesse retorno, nesse recomeço que você quer ter. Você já tem o essencial, que é a experiência. Então, eu tenho quase certeza que você vai ter muito sucesso. Sua ideia é ficar mais ou menos 2 anos em São Paulo e depois sair de vez? Não, se eu arrumasse algo, porque assim, eu não posso me dar o luxo de ficar muito tempo sem trabalhar, entendeu? Então, o que acontece? Se porventura eu arrumasse lá agora, eu já ia embora direto, entendeu? Entendi. Já acabou. E aí? Agora, se lá ficar mais difícil eu arrumar alguma coisa aqui, aí eu vou ficar um tempo aqui para não ficar aquele negócio. Entra, sai, sabe? Eu não gosto disso. Aí eu ficaria aqui até...
Porque demora um pouco, porque você entra, daí até se organizar, aí eu vou sair do serviço até eu começar no outro lugar. Eu acho que isso atrapalha, porque às vezes é um trabalho que você deixou perdido, porque às vezes você vai plantando e depois vai colhendo. Não é tudo que você vende na hora, né? Pelo menos na minha cabeça, não é tudo que você vende na hora. Não é? Os clientes vai retornando. Que nem ontem o Fábio falou, né? O Fábio da Ford. Eu não sei se eu estou errado. Ele falou, vendedor bonzinho não vende. Eu não sei. Eu não sei se eu sou bonzinho ou se eu sou correto ou certo, mas eu procuro servir o meu cliente. E eu sempre, modéstia à parte, todo mundo que me conhece sabe. Graças a Deus eu sempre vendi bem, sempre bati minhas metas. Eu nunca tive problema com venda, sempre vendi os agregados muito bem, sempre gostei muito de vender acessórios. Então, na época que eu comecei a vender, tinha carro que só faltava a gente montar o carro inteiro, porque vendia aqueles Gol que não tinha desembaçador, não tinha nada, não sei o que, não sei o que, direito, não tinha nada. Mas agora eu sei que não vende tanto acessórios que nem vende antes. Mas eu não sei se talvez esse ser bonzinho, prestar serviço para o cliente é errado. Eu não sei. No meu ver, não sei como ele quis Fábio, dizer ser o bonzinho. na realidade é porque assim, o conceito de bom e bonzinho são distintos, né? A gente sempre fala, o bonzinho é aquele cara, vamos pensar que você é um cara bonzinho com os seus amigos. Eles sempre acabam ultrapassando o limite com você, eles sempre acabam explorando, né? Então, assim, esse é o bonzinho, ele acaba sendo bobo. E o bom, que eu acho que é onde você se enquadra, e eu gostei da palavra que você usou, eu acho que eu sou correto, e eu acho que... Eu vou falar uma coisa para você, assim como eu, Reina, aqui, e o próprio André, cada um numa área, cada um nasceu numa área, né? Aliás, hoje o André colocou um vídeo muito legal de quando ele começou, que eu adorei ver, quando ele começou em concessionária como entregador de carro. E acho que era na Total que ele entregava, não era? Oi? Acho que era na Total que entregava, que trabalhava. Não, né? Na realidade, na Citroën, né? Quando ele põe o vídeo lá na Citroën. Lá ele era capa branca na Versace. E aí o que acontece? É você ser correto, você vender. Eu nunca precisei mentir, enganar ninguém para vender. E sempre tive bons resultados. Dá um problema. Só que é o seguinte, também tem aquele cliente que acaba pedindo tudo. E você sendo bom, você coloca um limite, você explica o motivo pelo qual você não consegue dar uma pintura metálica, ou você não consegue dar um banco em couro, né? Hoje a gente não tem muito mais esse problema, porque os carros basicamente vêm todos completos. Então acho que foi essa a diferença que ele quis dizer. O bonzinho, e bonzinho não vende mesmo. Pelo contrário, ele faz uma doação, não rentabiliza para a empresa, não rentabiliza para o próprio bolso, e ele fica com medo cada vez que ele pega um cliente que ele precisa dizer não para o cliente, entendeu? Então acho que esse era o... Não satisfaz ninguém. Né? Ele não entendeu? Deu para entender? Ele não satisfaz o cliente. Deu para entender. E ele não satisfaz o cliente, não satisfaz a empresa. Deu para entender. Deu sim, é porque é o vendedor que só vende se ele fizer tudo que o cliente quer. Senão ele não consegue vender nada. Então, e você mesmo, você disse uma coisa quando você estava falando que você vendia e tudo mais, que você amava vender acessórios. Então quer dizer que você é um vendedor, além de ser íntegro, tratar com respeito, com clareza, com seriedade, com responsabilidade, que é aquilo que a gente tem na roda das competências, né? Que é a responsabilidade com o outro. Porque a gente tem responsabilidade com a gente. Né? A gente tem amor à vida, a gente tem amor a um monte de coisa e necessidades, mas é ter responsabilidade com o outro. Então acho que é isso que você quis dizer. E isso daí, cara, não perca, é a tua essência, é isso mesmo. E agora a gente precisa transformar tudo isso. E aí quando a gente entra, fala, André, tudo bom? E quando a gente transforma aí... Opa, tudo bom? Oi, André, tudo bem? E aí a gente, na realidade, mais do que nunca, e é por isso que eu coloquei, você vai ver lá
no material que o Reina mandou, e aí a gente entra, ele falou ontem um pouquinho do Self 1 e do Self 2, para a gente entender como que funciona a nossa mente, que às vezes a gente está... Oi! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Desculpa. Agora tô. O Reina tá me ouvindo também? Sim, perfeitamente bem. Cadê o Fabião? O Fabião tá ali. O Gil, o Gil também tá aqui. O Gil... O Gil parou, morreu, tá travado, é isso, né, Gil? Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. Eu vi que vocês estavam falando sobre o vendedor bonzinho, né? E aquela coisa que a Dani falou é perfeito, que o Reina falou é perfeito. E o Fábio, ele tava com medo de interferir um pouco nos valores, né? A gente fala de valores e tal, aquela coisa toda. Teve uma história rapidinha, só para encher o saco aqui rapidinho. Teve uma história da vendedora que eu vou falar o nome, porque senão a Dani conhece, vai ficar chato para nós, né? E ela tava brigando na parcela. Ela tava brigando na parcela do carro ali na Anália Franco. Tava brigando na parcela do carro por causa de R$56 na parcela, né? Aí ela brigou. A gerente dela falou assim, esse cliente, ele pode pagar R$56 na parcela. Vai em cima dele, que ele pode pagar, velho. Não, ele não pode, ele já deu tudo, ele já falou que não tem R$1 mais, só tem... Vai lá que ele vai. Pode ir, ela vai. Era 3 mulheres, a gerente, a vendedora e a cliente. Pode ir que ela vai, meu. R$56 na parcela. Não briga comigo. Fala com ela, né? Tenta. Ela já fez de tudo, ela não consegue R$1, mas não vai conseguir. Aí ela falou assim: se eu fechar desse jeito, você fica sem comissão. Posso fechar, mas você vai ficar sem comissão. Aí ela falou assim: não, mas aí eu ganho no volume. Tá, mas aumenta um pouquinho, você já ganha comissão. Não vai vir resumindo uma porra. Aí ela pegou e vendeu na lata, né? Na canela, não colocou 56 conto a mais na parcela, vendeu, fez o número, mas não fez a comissão dela. Passou uma semana ou 2, ela comentou com a gerente que caiu o comissionamento e não caiu, né? Aquela lá. E ela sentiu uma falta. E ela falou, pô, fui no Mac com meus filhos, tem 3 filhos também, né? Faz filho mais que faz café. Aí ela pegou e falou que não conseguia pagar o lanche para todos, né? Porque, porra, 3 crianças no Mac hoje, você gasta quase 120 conto, 150 conto. Ela falou que ficou meio preocupada e tal. Aí a gerente a cliente ficou amiga da gerente no Facebook. Não amiga, né? Assim, adicionou lá. E as fotos, ela pegou, fez uma reunião e tal com todo mundo, depois desse comentário dos R$56, desse comentário do Mac. E ela pegou as fotos e no meio da reunião ela falou assim, gente, olha a cliente da fulana aqui onde ela tá. Ela me mandou, vi umas fotos lá no Facebook na Disney, com a família toda, comendo no Hard Rock, café, com tudo do banho do melhor e tal. Em dólar. Em dólar, né? Aí ela falou assim para as meninas, tá vendo aí? Ela tava toda preocupada que não tinha R$50 na parcela. Ela falou assim, nada contra a viagem da moça, porque às vezes ela até pagou essa viagem 200 mil vezes, entendeu? Mas não interessa. Interessa é que a vendedora não tinha 50 conto para pagar o lanche pro filho no Mac e a cliente tava na Disney. Então, assim, não pode pensar com o bolso da cliente. Essa é a questão do vendedor bonzinho. O vendedor muito bonzinho, ele só se fode, ele só se ferra, velho. A questão de bonzinho aí é a questão de não negociar em prol seu. Em prol seu. A negão de negociar em prol do vendedor. O cliente é mais negociador do que a gente, às vezes. E hoje está cada vez mais, né? Sempre, né? Às vezes não. Exatamente. Sempre. O cara chega pro Reina e fala assim, Reina, vou dar uma olhada ali no HB20. Aí o Reina fala, pode ir, fica tranquilo, faço questão, só de todos os carros. Pô, você tá achando que você tá dando um puta atendimento, você tá se ferrando, porque se você chegar e o outro vendedor lá da Hyundai for um cara mais ninja, velho, você já tá mastigou o cliente, você é bonzinho. É bonzinho barrotário, sabe bonzinho barrotário? É aquela coisa, ele tá numa linha bem tênue, de você virar bonzinho e trouxa. Você acaba trabalhando pro outro, entendeu? Você dá um puta atendimento e o outro vai lá de uma forma mercenária, né, pra gente... A gente só distanciar o bonzinho do que faz corretamente, entendeu? Ser mercenário não é errado. Tá? Sabe aquela história do feio arrumado, que é o arrumadinho? É igual, entendeu? É igual, pô. É igual. Eu gosto de trabalhar com vendedor igual o Fábio, que é um cara que você sente confiança da pessoa. O Gil, conversei com ele algumas vezes, alguns meninos aqui, a questão de você sentir, você pode botar, falar assim, não, quanto a isso, ele não está
me enganando, ele está falando a real. Eu confio nele. É diferente você ter boa índole, ser um profissional animal e ser bonzinho trouxa. É igual com o filho, velho. Abre as pernas pro filho, daqui a pouco ele tá batendo na tua cara, entendeu? Então, assim, é complicado essa questão. O Vendedor Bonzinho, o vídeo que tá lá no YouTube, lá, meu Deus do céu, só as controvérsias, porque tem uns negros que eles acham que o Vendedor Bonzinho é o educado e tal. Não. O Vendedor Bonzinho é aquele cara que o cara fala que vai ali, ele fala, vai lá, vai com Deus, amém. Dorme, amanhã você resolve se quer comprar o carro. Não, isso uma coisa é postura. É postura, bom senso, você ter valores, né? Valores corretos, respeitar o ser humano, o próximo, é uma coisa. É igual aquele vendedor. A gente que trabalhou muito tempo com fluxo, imagina, eu trabalhei, quando eu fui vendedora, com 13 vendedores no showroom. O cara, se você vacilasse, você tomava tapa no peito para não atender na tua vez, entendeu? Mas sempre tinha aquele que... aí sempre tinha aquele que ia fumar na vez dele e achava que você tinha que chamar ele porque quando entrava um cliente na porta. Então, dele, assim, né? Eu chamei 2 vezes. A terceira, eu fui boazinha. Na terceira, eu fui boa. Você foi boazinha 2 vezes. Ainda foi 2 vezes. Boazinha 2 vezes. Na terceira, eu fui boa. Entendeu? E eu tenho certeza, Fábio, que é o teu caso, entendeu? E cada vez mais, hoje o consumidor, ele está melhorando o comportamento dele como consumidor. Hoje, a gente vai comprar, vamos pensar que você vai comprar um produto, né? E antes da gente ir lá, antigamente a gente ia direto na loja, comprava e estava tudo certo. Hoje a gente pesquisa muito o produto. Eu estava contando pro Reina ontem, vamos pegar uma coisa super assim, próxima. Ontem a gente estava conversando, depois da aula, e aí a gente estava falando de microfone, de lapela, né? E aí eu estava falando pro Reina que eu estava procurando e que uma amiga minha falou, não, ó, você precisa comprar, porque eu comprei um que o som ficou horrível. E aí você precisa comprar um top, Dani, um top. Eu falei, um top... eu falei, cara, um top é show de bola, quero um top. Eu fui olhar o top... Comprou um Shure. R$400, André. Eu falei, caramba, né, negocinho para ouvir o som melhor, 400 conto. Não que eu não ache indispensável, pelo contrário, é importante. O áudio tá bom para vocês. Então, aí eu falei, não, peraí, não vou comprar um de 400. E aí eu pesquisei, pedi ajuda aos universitários, para quem realmente entende. Cara, eu comprei um por R$70. Então, o consumidor, vamos transformar isso para os nossos clientes. Ele vai pesquisar. Então, ele sabe que o preço que ele pode chegar, que ele já tentou desconto de 500 aqui, de 1.000 ali, o cara disse não, o outro disse talvez. Aí você vai lá, tira tudo de você para vender o carro. E aí você quer vender o carro ou você quer ganhar dinheiro? É o teu meio de ganhar, né? Então, cada vez mais o consumidor, ele tá melhorando, né? E aí entra o que a gente ia falar um pouquinho do jogo interno, né, Reina? Que é o... Eu vou te falar que eu até ia fazer uma associação quanto a isso, mas Pode falar. Disso, quero dar boas-vindas pro Barros aqui. Boa noite, Barros. É verdade. Acompanhando a gente aqui um tempinho. E eu estava esperando a gente dar uma pausa na linha de raciocínio para dar boa noite e boas-vindas para ele. Boa noite, Barros. Acho que ele tá no Olá, mundo. boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Isso aí. Entrei agora também, que acabei de chegar em casa. A Terra do Sol tá caindo um toró d'água aqui. Mega Barros. Terra do Sol. Aí, Andrezão. Tamo juntasso aí, velho. Vamos, vou ficar com vocês também até umas 7h20. Eu tenho outra reunião às 7h30, mas estou aqui junto com vocês. Tá bom? Reina, deixa eu te perguntar uma coisa. É gravado? Sim, tô gravando. Porque eu vi ontem no grupo um monte de gente falando que tava chegando. Tava picotando, né? O Humberto tava com mais problema, mas eu baixei o vídeo, já fiz os ajustes dele aqui, mais tarde a gente já sobe e publica no grupo. Tá bom. E aí o que acontece? Trazendo até essa associação, Dani, né? Disso que a gente está falando, do profissional bom, do profissional bonzinho, o competente, o que se acha competente, né? Tem uma série de ramificações aí, mas eu acho que para entender isso, que envolve o pensamento sistêmico, é você
ter a percepção, que foi o que nós abordamos hoje, porque o certo e o errado, o bem feito, o mal feito, ele depende da percepção de cada um, né? Às vezes eu faço uma coisa e acho que está mal feita, mas quem, né, analisa ou vê o trabalho, fala assim, não, pô, isso está super bem feito. Então, depende muito da percepção de cada um. Mas o básico, Fábio, e o Vasco que chegou agora, e todos nós aqui, eu acho que o mais importante é entendermos o nosso papel, qual é o nosso propósito, né? O nosso propósito quanto pessoa é mas quanto vendedor, ele é basicamente saber servir o cliente. A palavra servidão, ela é muito forte, porém muitas vezes mal interpretada, né? E o que eu acho que o exemplo que você deu, Fábio, é exatamente esse. Você, com uma competência elevada, um comercial aflorado, um profissional comprometido, o que você pensa junto ao seu cliente é servir bem, né? Exatamente para obter e conquistar o seu objetivo, que é vender e ganhar comissão. Então, acho que por isso que eu falei, Dani, que a gente estava aqui conversando e eu fiquei um tempo ouvindo mais e como enquadra exatamente no tema de hoje. A provocação, cara. Ele faz isso de propósito comigo. Ele deixou em pausa. É que eu sou São Paulina. Eu fui fazer, só para dividir com vocês, eu fui fazer uma provocação numa live aí, e aí eu acabei perdendo, porque tem 2 aqui, entendeu? Mas aí você tá certo, eu sou São Paulino também, tá, Dani? Obrigada, Barros. Você, olha, tô só fã, Barros. Obrigada. Então, e é bem isso mesmo. E aí a gente colocou um pouquinho do material sobre o jogo interno, que na realidade eu vi uma palestra do Tim Gallery, que foi o primeiro coaching chamado coaching, porque o coaching nasceu há muitos anos atrás, né? Mas assim, profissionalmente falando, né, a primeira vez a palavra usada coaching como profissional, como negócio, foi usado com o Tim Gallery. E ele é um cara que ele é coach de esporte, coach esportivo, de tênis. E ele ele faz uma metáfora, né, uma associação das nossas vidas com o tênis. Porque o tênis, na realidade, ele é jogado com regras e com técnicas. Você pega 100% do jogo, 30% você usa a técnica, 30% você usa as regras, né? Ele faz essa associação dizendo que a raquete é a tua regra e a bolinha é o teu self 2, que é o que o Reine explicou pra gente ontem, que é a tua criatividade, é a tua emoção, e que o restante, né, se 30% você joga com regra, os outros 70% é a tua emoção, é o que você sente, né, que é o jogo interior. Então ele faz essa analogia dizendo sobre o jogo interior, e que quando você entra em quadra para jogar, que com a gente não é diferente, quando você vai atender um cliente, você tem 2 adversários, que é o teu competidor, que está lá, o teu adversário, e o teu adversário interno. Porque muitas vezes, quantas vezes você sentou na mesa para conversar com o cliente de uma negociação e você fez tudo certo, e você achou que você estava quase fechando a venda, e o cliente volta com uma objeção, ele te derruba e você você internamente diz, ferrou, não vou fechar o carro, que é um balde de água fria. Você já deve ter passado isso, eu passei, nós passamos. E esse é o jogo interno. E cada vez mais não pense que o cliente também não é esse ser preparado, e é por isso que a gente tem que buscar conhecimento, buscar técnica. Eu tenho certeza, Fábio, que você tem vendas. Tanto que a gente não quis falar muito de técnicas de vendas aqui, porque hoje o mindset, a forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você assimila as pessoas, como você vê o comportamento do outro, e não para julgamento, mas para você criar uma empatia, né? Essa troca. E aí vem os PNLs da vida, vem os rapports da vida. Então, quando a gente colocou esse material, porque você, antes de tudo, quantas vezes você já fez aquilo, você é capaz de fazer, você já deu resultado, e você está num momento da tua vida que você olha e você fala, eu não vou conseguir. E, cara, é só levantar e fazer que você consegue.
Então, eu quis trazer essa metáfora que eu achei muito bacana, que independente, a nossa vida é como de um atleta, né? Nós, vendedores, a gente que trabalha com vendas, a nossa vida é de atleta. Toma todas e vai vender no outro dia. Você não aguenta, né? Como um atleta. Deixa o cara tomar todas, um porre e manda ele jogar. Ele não joga, não treina, não busca fazer coisas diferentes, né? Não se especializa. E a gente precisa buscar. O vendedor hoje, eu vejo muita gente correndo atrás, estava falando isso com o Reina antes de começar, muita gente correndo atrás de como vender em 10 dias. Tá dando para entender, Fábio? Tá fazendo sentido para você? Tá sim. Aquele vídeo que o André falou, é dele, aquele vendedor bonzinho? Ele tem um vídeo, ele tem uma aula. Ele tem uma aula. Bom, eu acho que eu já fui assim no começo. Nós temos Viu? Legal. Nós temos fases. Eu já fui esse vendedor assim, mas só que depois, porque eu sempre fui assim, tipo, sempre contabilizei os centavos pro meu bolso. Eu até ia, mas aí se eu visse que eu ia perder alguma coisa, é porque aí eu pegava e fazia de tudo para o cliente ficar. Mas eu era, nossa, eu nem, se dependesse de mim, eu almoçava até na minha mesa, mesmo quando eu trabalhava no sofá. Então, mas eu acho que isso, no início, é até normal. Por isso que a gente precisa, né? O líder é essencial nesse aprendizado, porque é o líder que vai dar o tom. Ele vai falar, não faço. Eu vi muito gerente dizer, às vezes o vendedor, eu mesma, eu tive um gestor que eu levei a minha HP e falei para ele, o cliente pediu uma parcela de tanto. Ele olhou para mim, levantou o óculos, ele falou, você não sabe fazer conta, não? Quer dizer, se eu ouvi isso de um gestor, viu como é essencial um gestor na vida da gente, né? E tudo é emocional, que eu estava falando do jogo interior, tudo. Se um atleta usa 30% de regra e de técnica para jogar, você pode ter certeza que você, vendedor, usa a mesma coisa. Tá? Você pode oscilar até para baixo ou para cima, mas você sempre vai trabalhar o emocional. Quantas vezes você viu o cliente, se atendeu, falou do carro, ele levantou. Você quer ver um sinal básico que o cliente vai comprar o carro? Você explicou o carro, fez test drive, sentou, fez conta, sentou na mesa com ele, fazendo conta, ele levanta e senta de novo no carro no showroom. Ele compra ou não compra o carro? Ele comprou o carro, porque ele está se vendo de novo. Então, tudo é sinal para a gente. E aí entra a nossa, que o Reina vai entrar nesse próximo ponto, que é o pensamento sistêmico, né? E entra esse jogo interior. Às vezes, você fez tudo certo, e é a tua crença, é a tua energia, é a tua vontade que te derruba, que faz você não vender, que faz você não executar, faz você não ter uma promoção, entendeu? Porque a gente começa a ter crenças que é aquele jogo com a gente, não é o gerente que não promoveu, é você que não se promoveu, acima de tudo, entendeu? Então, assim, o jogo interno, muito importante. Se você puder anotar aí, eu acho que o Reina colocou na apresentação, que eu não sei se eu fiz a associação, que é do Tim Galloway. É bem bacana, ele é um senhorzinho, mas ele é um cara muito conhecimento, muita coisa para dividir, e faz todo sentido. E assim, você que está retornando agora para o mercado, Fábio, você vai ver a diferença do teu cliente de 4 anos atrás para agora. O ser humano está evoluindo como ser humano, né? E a pandemia, inclusive, vem nos auxiliando com isso. Então, cada vez mais que você conhecer o psique, né? Palavra bonita, mas que é o self 1, self 2, que é esse jogo interno. Quem é a sua alma, quem é você na sua essência. E aí vai te agregar, entendeu? Se você já tem toda essa técnica, todo esse conhecimento, a gente nem precisa falar de muitas técnicas, porque é o que eu te falei, continua usando. Coisa que eu preciso aprender. Legal. Mas pensando nessa... Desculpa, Fábio, te interromper. Pode falar. Não, pode falar. Não, falei que eu preciso aprender, porque eu não estava praticando, tem que fazer tudo de novo. Do jeito que falou, as pessoas vão mudando,
as atitudes que nem ela falou, do cliente, vai mudando. Eu preciso me reciclar, aprender tudo de novo. Sim. Eu acho. Não, a gente tem aquela essência, né? Mas eu preciso, como que se fala, colocar em prática, acender a chama que talvez ficou apagada, entendeu? Falando assim. Eu acho que está mais nesse sentido. É igual bicicleta, né? Bicicleta, você deixa de andar um tempo, quando você volta, dá uma certa insegurança muito pequena e depois você já sai pedalando novamente da mesma forma. Porque quando você aprende algo que a gente chama de expansão do cérebro, ele não volta mais. O que você aprendeu está ali com você. Então, eu acho que o principal, Fábio, nesse momento, e eu acho que para a vida, né? Muitas vezes eu vejo que nós nos fazemos perguntas erradas, entendeu? Porque um dos pontos principais do aprimoramento é você se questionar, ter essa percepção, ter essa... sem julgamento, sem nada, mas você se questionar. Então, dentro desse jogo interno, que a Dani trouxe, que é muito bacana, o final, você tem ali algumas perguntas, e essas perguntas é para você realmente se fazer, né? Porque nós temos 3 princípios básicos, quando a gente fala de pensamento sistêmico, que vão nos impulsionar para frente. Aonde eu estou hoje, então vamos fazer uma autoanálise. Onde eu estou hoje? Para onde eu quero ir? Então, ponto, né, de partida, ponto de chegada. E depois vem o meio disso, que é como eu chegarei lá. E as pessoas, eu vejo que elas focam muito, né, no resultado, que é o ponto de chegada. Mas elas não fazem essa trilha, né, de como chegar lá. E o como chegar lá, muitas vezes, vai requerer sacrifício. Você vai ter que se abdicar de alguma coisa. Então, eu vejo, né, dentro dos últimos anos que eu trabalhei, muitas pessoas pleitearam, né, cobraram. A Dani passou por isso muitas vezes. As pessoas, vendedores ou supervisores, que rapidamente eles queriam ser gerentes. Mas eles ignoraram todo o trajeto de como eles chegariam lá. Eles queriam chegar lá. Então a gente brinca, né, que é igual o cachorrinho que está na rua e o carro passa. Aí ele sai correndo atrás do carro, querendo pegar a roda do carro. Aí o carro para. Aí ele não sabe o que fazer. Entendeu? Então todo mundo quer chegar, mas ninguém quer trilhar o mesmo caminho que nós trilhamos, por exemplo. Eu comecei a minha jornada no segmento automotivo dentro do telemarketing. A Dani começou como vendedora. Você começou como o quê, Fábio? Vendedor também. Vendedor. Todos nós começamos da base, né? Então você começa da base, você vai aprendendo, aí você, né, aí você exerce a resiliência, né? Que eu ia falar, a gente está com muita porrada, então a gente exerce a resiliência, você vai expandindo, você vai entendendo, até você chegar no próximo estágio. Quando chega no próximo estágio, né, você vai ter que se abdicar de alguma coisa. Não é você não tem a mesma rotina ou o mesmo trabalho que você fazia antes. Você tem um novo, uma nova responsabilidade, uma nova rotina, uma nova jornada, e você vai ter que se abdicar de alguma coisa. E quanto vendedor, você já se abdica muitas vezes. E quando você é gestor, você vai precisar se abdicar de outras coisas, ou as mesmas coisas. Mas existe essa questão de entender que em algum momento eu vou ter que sacrificar alguma coisa. Ou o meu tempo, ou vou ter que sacrificar alguns julgamentos que eu tenho, né? Porque quando você é gestor, o que você não pode ter é julgamento. Você tem perfis diferentes. Ricardo, tá ficando bem baixo o seu som. Melhorou? Agora sim, tá escutando. Boa. Então você tem inúmeros perfis, né, dentro da sua equipe comercial. A gente quando é vendedor, você tem ali inúmeros colegas e você sabe, alguns são de índole boa, outros nem tanto, né? Outros você vai precisar ajudar, outros você vai ser ajudado, ele vai te ajudar. Então
é uma troca. E é uma preparação para esse próximo passo, entendeu? Então, assim, uma pergunta que tem aqui, nós fizemos questão de enaltecer um pouco as perguntas, mas elas são para autorreflexão, né? O que você está fazendo que não está dando certo? Só quero lembrar uma coisa, nós somos vendedores. Independente da posição que nós estejamos hoje, nós somos sempre vendedores. Vendedor, né, é uma coisa que o dono da empresa que a gente trabalhava, ele exercia bastante. Vendedor é romântico. Você já percebeu que para a gente nada dá errado? Sempre tudo dá certo. Sempre pensa o lado positivo da coisa, Sempre né? o lado positivo. A Dani sofria pra caramba, porque ela era diretora regional, aí ela ligava logo cedo para as lojas para pegar a previsão de venda. Se acontecesse o resultado no término do dia, da previsão do início do dia, as lojas tinham vendido 4 ou 5 vezes mais, não é isso, Dani? É isso aí. Exatamente. A gente é muito otimista, só que a gente precisa ter base para ser otimista, né? E fazer a pergunta, eu acho que tudo envolve. Então, a gente tem alguns pontos que envolvem o nosso crescimento profissional, que é você ter tudo aquilo que você já falou, de ética e tudo mais, hoje entender um pouco mais como que funciona esse comportamento do consumidor, e eu estou falando na essência, não um comportamento só de compra. Oi, Barros, tudo bom? Oi, boa noite. Hoje a gente está vendo Barros. Tá com problema nada do celular. Hoje vocês estão vendo que eu estou preparando também já para outra reunião, e aí... É isso aí, Barros. Prazer, viu? Adeusão. E aí, a gente tem também o que o Reina está falando, né? Da gente... Eu me perdi, desculpa. É a gente se conhecer. Exatamente, de se conhecer. É isso aí. O que eu faço de bom? O que eu faço que isso. Obrigada, Reina. É fazer as perguntas certas, né? Então, assim, essa pergunta, quando ele fala o que você está fazendo, que está dando certo. Porque aí entra, eu não preciso mudar, porque as pessoas, hoje, a pandemia veio, a gente precisa mudar. Não, a gente não precisa mudar. A gente precisa transformar todos os dias, entendeu? Mudar é parar de fazer o que estava dando certo até ontem e fazer completamente diferente. E isso é mudar. E a gente não precisa fazer isso. A gente precisa fazer as perguntas certas, de forma inteligente. Então, quando você erra, que normalmente é o que o Reina falou, né, do vendedor romântico, do vendedor, né, Reina? É fazer a pergunta. É fazer a pergunta, deu errado? Ok, deu errado. E por que deu errado? Né? Fazer a pergunta, por que deu errado? E sair do problema e entender do lado de fora, olhando, analisando todos os ângulos, o porquê que deu errado. E o porquê que eu permiti que desse errado. Porque às vezes a gente sabe que vai dar e persiste naquilo. Entendeu? Sim, e aí, uma outra pergunta é como você se sente quando algo dá errado. Né? Porque o sentimento que gera quando alguma coisa dá errado, esse sentimento ele é limitador, ele é bloqueador, tudo isso a gente precisa... Congela, né, Fábio? Oi? Fábio e Ricardo, às vezes você congela, né, diante de um erro. Sim, exatamente. E na frente do cliente, isso não pode acontecer. Né? Porque nós temos que estar preparados para os imprevistos. Né? Mas deu alguma coisa errada, você precisa estar preparado. E aí entra a questão, que foi uma coisa que nós abordamos bem ontem, as percepções, a expansão, o não julgamento, o não auto-julgamento. Porque você sabe que o seu maior inimigo somos nós mesmos. Né? Então, aconteceu alguma coisa que te bloqueou ali e você está no meio de uma negociação. O que você vai fazer? Vai abandonar? Vai deixar o cliente ir embora? Então, nós precisamos estar preparados para isso. E é o adversário interno, né? Exatamente. E o principal é se questionar. Onde que eu sou bom? No que você é bom, você vai melhorar. No que você precisa melhorar é onde você vai investir um pouco mais de energia nesse momento. Né? Exatamente para ter uma resposta do que você vai fazer de diferente. Então, o que eu vou fazer de diferente hoje
né, dentro do ponto que eu preciso trabalhar, para que eu não passe mais uma situação desagradável, por exemplo. Eu odiava tomar bronca, odiava tomar bronca. Então, toda vez que eu tomava uma bronca, eu ficava mal. Mas eu passava umas 2 horas mal pra cacete. Isso eu tô falando quando eu era criança. Eu ficava mal pra cacete, ficava emborrado e tudo mais, mas sempre me analisava para que eu não passasse mais por essa situação. Tomar bronca em público antigamente era uma coisa comum, né? Então eu tomei muita bronca em público, até porque eu não era muito bom de ainda, como eu falei ontem. Mas é essa questão, entende? Então, é expandir, né? Para quem está trabalhando, também não é diferente. Porque hoje você tem inúmeros inibidores, né? Então você tem uma fragilidade, e eu estava conversando hoje com uma psicóloga, né? Amiga minha e da Dani em comum. E a maior aflição das pessoas hoje não é o que está acontecendo, porque o ser humano ele não tem medo da realidade. A realidade ele enfrenta. O maior sofrimento das pessoas nesse momento agora é o que pode acontecer. Isso é o que dá mais medo. É você acordar e falar assim, será que hoje eu serei mandado embora? Será que hoje vai ter o lockdown? Será que hoje vai morrer mais gente? Estou trazendo isso para a atualidade. Mas quando você está trabalhando, né, vamos imaginar uma situação que não tenha a pandemia. Se você começa a valorizar esses pontos que geram sofrimento de algo que ainda não aconteceu, qual o significado que traz? De que eu não estou trabalhando no meu planejamento futuro. Porque se você trabalha o seu planejamento futuro, você tem uma projeção e você começa a analisar os riscos. Né? Risco a gente sempre vai ter, mas a ideia é diminuir esse risco para que o sucesso seja mais próximo. Entendeu? Até porque o cérebro ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Exatamente. Ele não sabe. Quem dá o tom aí é você. E aí entra a questão o exemplo que você deu, Dani, a questão do otimismo, né? Otimista nós temos que ser, mas não otimistas demais a ponto de sermos muito românticos. Porque quando você trabalha o seu Self-2, que ele é atemporal, né? E ele não tem limite, quando você começa a imaginar, por exemplo, a sua casa própria, sem antes comprá-la, mas quando você começa a imaginar a sua casa própria, meu amigo, é casa hollywoodiana. É piscina, é banheira. Depois vai vir a realidade daquilo que você expectativa e a realidade. Exatamente, expectativa e realidade. E a realidade. E é verdade, o carro que a gente quer comprar, né? E o cliente não é diferente. Quando o cliente começa a gerar expectativa em cima do carro que ele quer comprar, ele imagina comprando uma Ferrari no preço de, vou trazer o exemplo que o Fábio usou lá, de 97, um Gol pelado, né? Então, que é o mais por menos. Essa é a expectativa dele. E às vezes essa realidade, muitas vezes é o que acontece, ela vai ser um pouco diferente. E o nosso papel é entender essa expectativa e essa realidade do cliente e trazê-lo para a realidade de forma que ele entenda que isso é um benefício, né? Esse é o ponto principal. E nós somos a ferramenta, né? Por isso que o nosso pensamento, na autocrítica, na autoanálise, ele muitas vezes não pode ser romântico, ele tem que ser realista. E a gente tem dificuldade de ser sincero com a gente mesmo, né? Por mais que nós sejamos honestos, por mais que nós sejamos íntegros, com você mesmo você tende a ser um pouco mais romântico, porque a pessoa que você mais ama é você mesmo. Pelo menos teria que ser, né? É uma regra, né, Ricardo? Existe uma regra que diz que a gente tem que amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo a mim mesmo. Mas eu não consigo me amar a mim mesmo, essa corrente quebra, né? A gente não chega em nenhum dos outros dois. É verdade, amar a mim Barros. primeiro, depois eu vou estar fazendo os próximos passos, porque senão eu vou estar novamente voltando com uma palavrinha que hoje já está tão em alta, que é a autossabotagem, e eu tenho sabotando o resto, é um efeito dominó aí. Verdade.
E a autossabotagem é cruel, né? Ela é cruel. Ela gera inúmeros malefícios. Desculpa, não entendi mais. Ela trinca tudo. A autossabotagem trinca tudo porque você depois, como nós falamos anteriormente, nós congelamos, né? Por que eu congelo? E aí eu congelo ao ponto, como você estava mostrando aí, algumas pessoas geram expectativas negativas por causa dessa trincada que está da autossabotagem, e aí elas geram essa expectativa negativa para frente e começa, porque antes elas tinham ali, que estavam tudo certinho, correndo tudo certinho, e aí, de uma hora para outra, ela começa, então, a imaginar como é que seria se fosse demitida, como seria, e essa dor, ela antecipa, tá se auto-sabotando. Isso é massacrador, porque eu deixo de fazer o meu trabalho depois corretamente, porque eu estou pensando ainda no que vai provocar. E tendo isso em mente, muitas pessoas começam a fraquejar dentro do trabalho, realmente, deixando de ser, porque algumas vezes, quando a gente diz a palavra valor e a pena, ela começa a pensar, será que vale a pena, então, eu realmente estar aqui? E aí, como o André, em algumas outras vezes, então pede para sair. E nesse momento, as pessoas se auto-sabotam e pedem para sair, em vez de fazer como a Dani falou aí, que nós, na questão de ter que mudar. Não, vou pegar o que eu tenho de potencial, o que eu tenho de bom, e vou melhorar. É isso aí. Eu ouvi muitos não, eu levei muita porrada antes de ir para a venda, porque não tinha ninguém me orientando e eu caí assim, eu era vendedor de cebola para virar depois vendedor de caminhão. Foi uma moída muito grande, né? E hoje eu aprendo muito, né? Eu às vezes estava no passivo ali olhando vocês, assim, caraca, véio, isso aqui. E novamente eu parabenizei vocês e de ontem para hoje eu evoluí 1 ano, então hoje eu vou evoluir mais um com vocês aqui, porque aonde é que eu ia buscar essas experiências aí? Eu ia ver o sorriso do Ricardo, ele trabalha com consórcio, né, Ricardo? Não, eu trabalho hoje focado em treinamento e desenvolvimento. Você trabalhou com consórcio? O Fábio ontem, que estava com a gente, que trabalhava com consórcio, na Ford. Na Ford, Mas você vê, por exemplo, você vê pelo tom, algumas pessoas que trabalham com consórcio já chegam para você desanimadores. Assim, Mas aí não é essa a expectativa. Eu falo para todo mundo hoje, por exemplo, na Ford eu trabalhei agora, eu tive que unir pós-venda e venda, né? Como é que eu fiz isso? Algumas pessoas subiam, que era uma ladeirinha, já subia todo mundo já. Cara, abre o peito e entra. Tá vindo pro teu roçado, que é o que a gente vê aqui, né? Tá indo pro teu roçado, vai lá, bota a enxada aqui, tu sabe. E como é que o agricultor faz? A fé do agricultor é tão grande que ele planta, bota a terra em cima do feijão de novo, ninguém vê mais nada, mas o cara sabe quando é que vai colher. Imagina. É verdade, então, verdade. Essa sua fé de plantar, vendedor hoje, eu sempre acho que é um agricultor, porque muitas vezes ele faz uma venda 1 ano depois, né? Então alguém foi lá, mas ele tá lá, existe. É verdade. E parabéns para vocês aí que estão incentivando a gente. Fico triste, realmente eu esperava também, como o André falou ontem, pelo menos 50% das pessoas que estavam inscritas tinham entrado, né? Mas graças a Deus que encontramos vocês aí, tá show de bola. Né? E a gente aqui tá realmente de coração, de alma, e pra gente, vocês dois, desde ontem, junto com o Fábio, a gente combinou, se tivesse não tem problema, a gente está aqui para dividir, para multiplicar isso. Isso que você falou faz todo sentido. Hoje tem muita gente tem mais pessoas que desistem do que fracassam, né? Apesar de eu achar que o fracasso é um estado de espírito, né? A gente erra mesmo e a gente tem que fazer a pergunta certa, o que eu aprendi com esse erro, né? Faz sentido, não faz sentido? E uma coisa que você falou, que a gente cria expectativa e a gente já vê a coisa não dando certo. E você sabe, meninos, que eu estava lendo e fizeram uma pesquisa sobre a palavra mais buscada hoje no Google é a palavra ansiedade. É mais de 250 mil buscas por dia, palavra ansiedade. Por quê? Porque as pessoas, elas começam um projeto, elas começam um trabalho, elas começam a aprender alguma coisa e ela já quer ver aquilo pronto. E isso começa a gerar uma ansiedade. E não deixa de ser a doença do século, né? A ansiedade gera a depressão, né? As doenças da alma que a gente conhece, da mente. Então é mais do que nunca importante a gente cuidar, né, do pensamento sistêmico, que o pensamento sistêmico é
aquela pessoa que ela acredita que ela é capaz de aprender qualquer coisa, né, Reina? Pode continuar aí. E essa questão da ansiedade, sabe, eu vou trazer aqui uma historinha que enquanto o Fábio eu já sei, a Dani eu já sei também. Eu só vou relembrar de ontem, que eu tenho boa memória, e ela fez o desafio da idade dela, hein, pessoal. No final, espero que caia o link antes. Acho que foi, ela imaginou que iríamos perguntar, derrubou o link. Não, Sacanagem. E aí 4-2. Mas quantos anos você tem, Barros? 30 e quantos? Eu tenho 42. A minha idade, ó. Aí. Pronto, ela já entregou. Nossa idade. E o Fábio que tem 20 e poucos. Então, tem outro aluno aqui que é mais novo de todos, ó. O Fábio falou ontem. 32? Não, eu sou mais velho. Ele é o da É o pergunta ontem. É o Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bom? Eu tenho 48. Esse é o Gabriel aqui. Esse Que carinha de 20, né? E aí, eu ouvi, viu, Fábio, mas eu vou ignorar e vou manter você nos 20 e poucos, tá? Mas Fábio não tem cara, não, de 48. Não tem, é verdade, não tem. Mas sabe uma coisa que é uma lição da nossa época, que quando a gente é novo, a gente demora para interpretar, mas quando a gente começa a viver, eu trabalho muito com histórias, metáforas, né, na minha cabeça, funciona bem. Aliás, de todo mundo, né, funciona bem. E me lembra aquela historinha, né, bem simplesinha, mas que traz uma lição muito profunda entre a corrida do coelho e da tartaruga, né? E todo mundo tem maus olhos, né, para a tartaruga, porque ela é lenta e tal. E, na verdade, o coelho representa essa ansiedade, né? E a tartaruga representa a calma, a persistência, o aprendizado, o manter um ritmo. Então, nós estamos, principalmente porque nós somos, todos nós de uma geração antiga, eu vejo isso mais nas pessoas mais novas, a questão do imediatismo, que foi o que a Dani falou e o que a gente aqui abordou. Tudo é para ontem, aquele imediatismo. Eu dei o exemplo ontem em entrevista, nós já tivemos casos de vendedores que em entrevista perguntaram se quanto tempo eles demorariam para ser gerentes. Então, algo, né, não é congruente. Então, essa questão do imediatismo, e aí quando a pessoa não tem esse retorno, gera frustração, desencadeia uma série de problemas. E aí vem com a ansiedade, a depressão, insônia, insatisfação. Essa insatisfação profissional, né, quando você tem o contexto profissional e você não atinge o seu objetivo naquele tempo que você imaginou sem planejamento, você acaba levando isso para sua casa, atrapalhando o seu relacionamento, atrapalha na sua vida pessoal. Então, ele vai desencadeando uma série de situações ruins e que a pessoa vai acumulando. Então, ela tem uma expectativa alta e um resultado baixo. Então, ela tem uma frustração alta. Depois disso, quando ela tem um sucesso, esse sucesso é a tartaruga, ela é um pouco menor, porque é o aprendizado, é aquele negócio de bloquinho. Então, não supera a frustração. E a pessoa demora depois para sair desse poço. Lembraram da tartaruga e do coelhinho, da historinha? Eu lembrei até do livrinho. Bacana, Reina, bacana. E é bem isso. Quanto tempo a gente tem, Reina? Olha, Dani, eu acredito que mais uns 5 minutos, né? Tá. Mas, basicamente, eu vou te falar mesmo que de forma informal, que é assim que a gente trabalha e é mais bacana, né? Nós abordamos toda essa situação do pensamento sistêmico. Então, o que eu vejo, o Fábio falou, ele está usando alguns exemplos. O que acontece, Fábio, e Barros, e Dani, e eu mesmo? Nós temos, muitas vezes, bastante conhecimento, nós aprendemos muitas técnicas, nós pesquisamos fontes, nós temos tudo isso só que em retalhos, né? E o pensamento sistêmico, quando você se questiona e se organiza, né, você programa isso de uma forma muito mais coesa.
vai acabar rapidinho, em 10 minutos vai acabar. Agora ele deu o sinal, malandro. Mas você consegue se organizar, você consegue montar um trilho, uma estrada, para que você percorra isso e administrando os altos e baixos. Porque nós teremos a todo momento altos e baixos. Tem vezes que você vende bem, tem vezes que você não vende bem. Quando você não vende bem, você fica triste. É óbvio. Não tive o resultado esperado, não vai vir o valor desejado. Isso é fato, a gente vive de comissão. E quando vem, né, a superação, vem um outro ponto que também nós precisamos exercitar e fazer, que é celebrar. Nós celebramos muito pouco os nossos resultados positivos e metas atingidas, já perceberam? É verdade. Porque a gente entende que isso não faz eu sempre me dava um presente. Não, eu também, mas a gente vê na média que você é diferenciado, né? Vem de uma geração raiz, de vendedor raiz. Mas assim, as pessoas tratam com banalidade a conquista, e seja ela qual for. Eu não sabia ontem sobre um assunto, hoje eu já sei discutir, aprendi, e isso é banalidade. E a gente tem que, cara, agradecer quantas pessoas queriam estar no nosso lugar aprendendo, né? Aí besteira. Olha a ansiedade. Eu já fiz até uma meta, se eu começar, o que eu vou fazer, quanto que eu vou tentar vender, quero saber como que vai recuperar. Eu não tô tentando montar. Mas é muito bom. Planejamento. Agora você precisa desenhar como você vai chegar nisso. Entendeu? O que a gente quer conquistar, a gente sabe. O que as pessoas, algumas, não todas, precisam aprender é como planejar isso e quanto tempo você vai atingir isso, porque tudo a gente quer para ontem, né? Na maioria das vezes. E também não quero colocar nada que seja nem para o momento que começar a vender, não quero colocar nada que eu acho que não seja palpável, porque senão depois vou ficar frustrado. Então eu quero traçar alguma coisa que eu vejo, que eu sei que vai poder acontecer. Exatamente. Então, mas você pode também almejar mais. Mas você também pode almejar mais. Você é o que você pensa, Fábio. A gente tem que pensar, você tem que pensar grande. Você pode. Esse é o pensamento sistêmico. Talvez você não saiba. Mas o pensamento sistêmico é o poder de você dizer: eu não nasci com esse dom, eu não tive oportunidade em outros momentos, mas eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de fazer e de executar. Então, assim, eu respeito e respeito muito a sua forma de pensar, porque a gente tem que ter pé no chão, né? Não adianta você falar que você quer ter um avião ou pilotar um avião e ficar achando que do nada você vai aprender. Você vai ter que estudar, você vai ter que investir. Aí entra, porque lembra que eu não sei se você lembra que eu comentei ontem. Eu sempre dizia que a gente é do tamanho do quanto a gente trabalha, né? E não do tamanho do nosso sonho. Mas a gente pode ser sim do tamanho do nosso sonho, desde que você sonhe e você projete isso, entendeu? Tem que ser um sonho, não pode ser uma ilusão, né? Isso que eu quis dizer. Então, Fabião, você pode sim. Diga, eu posso, entendeu? Aliás, eu vou falar uma coisa, não falando de religião, mas falando de Bíblia. Em Deuteronômio está escrito que o eu sou está dentro de você. Então, você pode dizer que eu sou, entendeu? Isso é bíblico. Tá bom? Só falando um pouquinho de Bíblia. Correto, Farras? Correto. Essas palavras estão combinando com o que o Ricardo falou, né? Algumas pessoas já entram com aquela expectativa de ser gerente no dia que já entra lá, mas não projeta. Então eu tenho que dizer, eu quero. E eu aprendi a fazer isso aí, dali no espelho, dizer, eu, Éder Barros, vou ser isso. E aí como é que eu vou fazer? Tem esse patentinho, tem esse. Não dá realmente, a única coisa que dá para realmente ir rápido é despencar. Porque a gente pula, mas para subir não. Eu tenho que ir ali assim, né? E uma coisa muito interessante aí, que realmente vamos ter pessoas que estão lá, realmente ainda naquela escola antiga de vendedores e tal. Tem pessoas que vão estar, não consigo realmente chegar aqui. E
Por que outras pessoas conseguem? São de outro mundo? São supermens? Não. E os caras conseguem, né? Eu me espelho aqui em um vendedor da Toyota, que o cara vende mais carros que qualquer pessoa, mesmo ele estando de férias. Viu? O cara tem autonomia, eu acho maravilhoso. Ele tem autonomia de dizer, ô Fábio, tua esposa está completando o ano, faturei um carro para ela como presente. Imagina se chegar nisso aí. É diferente. Cara, ele é fantástico. Ele acredita nisso, ele acredita que essa atitude vai funcionar, ele acredita. E quando a gente acredita, as coisas realizam. Entendeu? Quando eu cheguei perto dele, Dani, eu vi lá, um dia ele levou uma topada, eu vi ele sangrando. É humano. Olha isso. Ele é real, né? Dá para eu ser assim. Eu fiquei muito feliz, só contando a experiência aqui. Eu, quando entrei a primeira vez, eu era da Subaru e me convidaram para Volvo, a Gotemburgo. E eu fui para lá e eles colocaram, você vai para uma área lá que tem 10 anos que ninguém vende caminhão. Até quem domina lá é a Mercedes, beleza. 2 dias, não, 1 semana, 2 caminhões. Olha aí, ó. E aí eu viu? gosto de Falhada, né? Caminhão, A gente tem que sonhar grande. A gente tem que pensar grande. Mas e aí, tem uma coisa e se errar, Fábio, pensou grande. Se errou, errou para menos. Está dentro da margem maior ainda e é show de bola. Não, isso aí parece ser frase dita, mas é batata. Não tem como errar nisso aí, não. É isso aí. E aí, pessoal, está fechando já aqui o tempo do segundo link, mas tem uma situação que eu acho que é muito boa da gente refletir, e é o seguinte: nós precisamos também aprender a valorizar o que nós temos. Porque quando você faz uma projeção, você cria uma expectativa, projeta um sonho, você imagina coisas que você quer ter. Então, são coisas que você ainda não tem. E se você não valoriza o que você tem, como é que você vai valorizar o que você ainda não tem? Né? Então, eu queria encerrar com essa frase. Amar, honrar, respeitar, né, Reina? Amar, honrar, respeitar e o que a gente tem. E a si mesmo. O que a gente vive, o que a gente tem, o que a gente é. Então, né? eu quero agradecer. Obrigada. Muito obrigado. Muito sucesso para a gente e continuemos, né, tendo muito sucesso, prosperando. Vamos programar já as próximas aulas e é um prazer imenso ter conhecido vocês. Eu particularmente. Nas próximas eu vou estar mais perto de vocês com mais tempo, tá bom? Bom, obrigada. Eu queria só terminar com uma frase aí da Dani, concluindo sobre Deuteronômio, mas no próprio livro de Deuteronômio diz o seguinte: Deus, ele dá a bênção e diz, tem a bênção e tem a maldição. E ele ainda diz o seguinte: escolhe a bênção para tu e tua família. Ele deu a opção da gente escolher ainda, né? Ele deu a opção e ainda ajuda, né? É como se ele estivesse dizendo assim, eu sempre leio esse texto às vezes, é como se... Olha, escolhe a bênção. Gente, obrigada. Reina, obrigada. Fábio, obrigada. Barros, vocês têm meu contato, o que vocês precisarem. Reina, obrigada pela sua parceria, viu? Pessoal, obrigado pela bênção. Obrigada. Se precisarem, um beijo. Toque pra gente. Pode me procurar, tá bom? Tchau. Um abraço. Tchau. Valeu. Valeu, Ricardo. Valeu, Fábio. Abração. Tchau. Tchau.